Boa noite a todos, a todas e a todes. Espero que estejam bem. Meu nome é professora Luciana Canavês. Estou na supervisão, né, do Centro Jurídico Social e é com grande satisfação que iniciamos os trabalhos do 9º Fórum Sócio-Jurídico, Cidadania Social e Direitos Fundamentais, Desafios e Perspectivas da Pandemia Covid-19 no Brasil. Tradicional evento bienal realizado pela Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social, unidade esta vinculada aos departamentos de ensino dos cursos de Direito e de Serviço Social, bem como aos programas de pós-graduação dos cursos também de Direito e de Serviço Social. Considerando o atual contexto em que vivemos, em meio a uma pandemia sem precedentes, num momento em que o fenômeno sociocultural denominado obscurantismo se espalha por vários lugares do mundo, em especial no Brasil, com reiterados ataques à universidade pública e à ciência, com movimentos anti-vacinas, negação de condições climáticas, terraplanismo, e onde a prática de políticas neoliberais impera e faz vítimas as pessoas em situação de vulnerabilidade econômico-social, vítimas da Covid-19, da fome, do desemprego, da falta de moradia e com os severos ataques a direitos tão duramente conquistados, citando-se como exemplo a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Fez com que essa comissão organizadora escolhesse o tema central de debate a cidadania social e os direitos fundamentais, visando discutir os desafios e as perspectivas da pandemia Covid-19 no Brasil. Sabemos da nossa responsabilidade enquanto unidade auxiliar na defesa dos direitos dos vulneráveis, pois esse é o nosso trabalho diário. E também sabemos do nosso papel enquanto integrantes de uma universidade pública, gratuita e laica, na discussão e proposição de reflexões e possíveis soluções para os problemas sociais. Então, é com este espírito de reflexão e, ao mesmo tempo, de indignação com o atual contexto que trazemos ao debate temática de grande relevância. Gostaríamos de agradecer a presença de todos os participantes do evento e, em especial, na data de hoje, ao professor Dr. Alisson Mascaro pela disponibilidade, a nossa vice-supervisora, a professora Fernanda Sarreta, a equipe do STAEP, nas pessoas do Luciano e do Carlos, a toda a equipe técnica, aos docentes colaboradores, estagiários e a toda a comissão organizadora do evento. Então, passamos a palavra ao nosso diretor, professor Dr. Murilo Gaspardo, para que faça a abertura oficial do evento. Com a palavra, professor Murilo. Boa noite a todas e todas. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a professora Luciana Canavês pela brilhante condução da Unidade Auxiliar Centro Jurídico Social, instância aqui da nossa Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, extremamente relevante para a formação dos estudantes de Direito e Serviço Social, importante campo de pesquisa para essas duas áreas e que também presta serviços imprescindíveis à comunidade de Franca e região, especialmente no que se refere à promoção do acesso à justiça, à garantia dos direitos de cidadania, dentro de uma perspectiva de atendimento interdisciplinar. Na pessoa da doutora Liliana, advogada do Centro Jurídico Social, quero saudar também toda a equipe técnica desta unidade e também aos estudantes, estagiários que se engajam nos diferentes projetos sediados nesta unidade. Cumprimento a toda a comissão organizadora pela organização de mais esse seminário
jurídico, e especialmente na pessoa do Luciano, toda a equipe técnica da faculdade que tem dado respaldo a este evento. Dou as boas-vindas ao professor Alisson Mascaro, agradecendo por sua presença aqui na faculdade e na esperança de que, em breve, com a ajuda da vacina e se o genocida não atrapalhar muito, o senhor possa estar conosco aqui para um evento presencial. As atividades online facilitam algumas coisas, encurtam distâncias, mas eu, pelo menos, estou sentindo muita falta de eventos presenciais, dos encontros propriamente ditos. Então, muito obrigado por estar aqui conosco, tenho a certeza que não se poderia ter escolhido um nome melhor para a abertura deste seminário que trata da cidadania social e os direitos fundamentais nesta época tão desafiadora de pandemia, de crise social, de crise econômica e de crise política. Saúdo a todos os participantes desse seminário que acompanham esta transmissão agora e que poderão ver posteriormente a conferência no YouTube, no canal do YouTube da nossa faculdade, e desejo a todas e todos excelentes dias de trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar desse momento com vocês. Muito obrigada, professor Murilo, pela presença, né, por nos prestigiar nessa abertura. Eu gostaria, antes de passar para a próxima fase, eu gostaria de dar 2 recadinhos, né, para o pessoal que está assistindo. Nós vamos colocar no chat, né, no momento da fala do professor Alisson, a lista de presença, através de um formulário, né, do Google, e vamos também, após a exposição, abrir para perguntas através do chat do próprio YouTube. E vai ter, o nosso pessoal da comissão organizadora vai estar redirecionando aqui para mim as perguntas, ok? Bom, então, dando sequência, eu vou convidar a advogada da unidade auxiliar, a doutora Leliana Fritz Siqueira Veronês, para a apresentação do poeta Carlos de Assunção, e na sequência teremos, né, a declamação do poema deste autor pela professora Lucinéia Pereira de Paula, a qual nós agradecemos imensamente a presença e a disponibilidade. Obrigada, professora. Com a palavra, Leliana. Obrigada, Luciana. Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos todos vocês no nosso evento de hoje. E para dar início ao nosso evento, nada melhor que começar com poesia. A poesia nos leva à análise de temas cotidianos de uma forma reflexiva e inspiradora. E neste mundo tão corrido, a pausa para a poesia acalma nossa alma. E para declamar 2 poesias também reflexivas, convidamos a professora Lucinéia Pereira de Paula. Inicialmente, nós vamos falar uma pequena poesia do poeta Bertold Brecht, como aquecimento para este evento, que nos trará conhecimento e experiência. Bertold Brecht nasceu na Alemanha em 1898 e morreu em 1956. Ele foi um poeta bem crítico e também escritor de várias peças teatrais. A palavra, Lucinéia. Seu microfone está fechado, Lucinéia. Opa. Melhorou agora? Estão me ouvindo? Vamos lá. Quem não sabe de ajuda? Como pode a voz que vem das casas ser a da justiça se os pátios estão desabrigados? Como pode não ser um embusteiro aquele que ensina aos famintos outras coisas que não há maneira de abolir a fome? Quem não dá o pão ao faminto quer a violência. Quem na canoa não tem lugar para os que se afogam não tem compaixão. Quem não sabe de ajuda, que cale. Para encerrar essa apresentação cultural, destacamos a poesia Tema de Natal 2, do nosso querido Carlos Assunção, poeta da nossa terra. Além de poeta, ele é também professor e advogado. Ele nasceu em Tietê, em 1927, estando hoje com 94 anos. Carlos Assunção
é aquele que, quando adolescente, teve o seu nome gravado no quadro de honra por sua professora, em reconhecimento à sua inteligência, mas em seguida, para sua tristeza, teve seu nome retirado do quadro por outra professora. Mas isso não foi motivo para desistir de sua luta. A partir de então, teve muitas honrarias e homenagens ao longo de sua vida, homenagem digna de um poeta de sua envergadura. Em fevereiro deste ano, com aprovação do Conselho Universitário da Unesp, ele recebeu o título de doutor honoris causa. Ele retrata em suas poesias a luta pela igualdade racial. E hoje é reconhecido, consagrado e respeitado nos meios literários e fora dele. E para coroar nosso evento, e como forma de homenagem a quem lutou na vida dura, e com muita garra e determinação, galgou o status de professor, advogado, escritor e poeta. Vamos ouvir um de seus poemas, Tema de Natal 2. Vamos lá. Amor é mais que alimento. Amor é vida da vida. Contudo, nada entendemos da grandeza do amor ainda. Vejo pombos e passarinhos se amando no meu telhado e vejo os homens passando com a alma e com os olhos fechados. Com a alma e com os olhos fechados, passam os homens e se vão. E não percebem, coitados, que só o amor é a salvação. Quando florirá, eu pergunto, a comunhão universal? Quando nos amaremos como as aves do meu beiral? Se uns aos outros não nos amamos, se não nos despimos do mal, então, por que é que continuamos a festejar o Natal? Carlos de Assunção. Muito obrigada, professora Lucinéia, excelente. Agradecemos imensamente, né, pela participação. Bom, dando sequência, então, aos nossos trabalhos, eu vou passar uma breve exposição do nosso palestrante da noite, o professor Alisson Leandro Mascaro. Então, o professor Alisson Leandro Mascaro é jurista e filósofo do direito, é paulista de Catanduva, nascido em 1976. Advogado, professor da tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Fundador e professor emérito de várias instituições de ensino superior e de programas de pós-graduação no Brasil. Autor, dentre outros livros, de Crise e Golpe e Estado e Forma Política, editora Boitempo. Filosofia do Direito e Introdução ao Estudo do Direito, editora Atlas. É conferencista no Brasil e no exterior. Lidera, na USP, pesquisas e reflexões em filosofia do direito e filosofia política crítica. Com vocês, professor Alisson Mascaro, desde já agradecendo mais uma vez a disponibilidade. Professor, com a palavra. Muito obrigado, boa noite a todas e todos. Eu quero dizer de pronto da minha alegria em mais uma vez encontrar ao público discente, docente, técnico da querida Unesp de Franca, onde por tantas vezes estive, onde tenho tantos professores e professoras, alunas e alunos que quero bem, que me acompanham nesta trajetória acadêmica. E quero, nesta noite, ainda que à distância, como bem lembrou o professor Murilo, ainda que à distância, eu quero mandar um abraço muito especial a todas e todos vocês. Quero cumprimentar a esta mesa, e o faço nas figuras da professora Luciana e do professor Murilo, cumprimentando a todas as professoras e professores aqui
presentes nesta ocasião, ao corpo técnico da Unesp de Franca, que está também cuidando de toda a tecnologia para este evento, e quero dizer mais uma vez deste coração que me une a esta faculdade tão especial de Direito, Serviço Social, História de Franca, onde tenho tanto carinho e nesta noite aqui, portanto, com muita alegria, venho falar a todas e todos vocês. Minhas senhoras e meus senhores, eu quero poder, nesta noite, nesta conferência, tratar sobre o tempo presente, as circunstâncias da nossa realidade social atual, mas, em especial, eu quero também dizer sobre os mecanismos que nos permitem compreender filosoficamente e cientificamente este nosso quadro atual. Eu poderia dizer que nós olhamos para o tempo presente e nós temos uma espécie de sentimento comum, eu poderia até dizer que para a maioria das pessoas, o sofrimento, a sensação, o modelo de compreensão do horizonte geral é o mesmo. No entanto, nós temos que entender as causas desse processo da atualidade. Eu tomo aqui o exemplo da própria pandemia. A pandemia, efetivamente, é um sofrimento muito marcante, muito direto, à maioria de todas as pessoas. Agora, a explicação sobre isso, a explicação social sobre o flagelo do tempo presente é muito variável. E, via de regra, nós tendemos a explicar o mundo conforme aquelas orientações ou aquele discurso ou a perspectiva que sejam majoritárias ou majoritários na sociedade. Então, o que estou dizendo aqui é que conforme nós somos interpelados pelos meios de comunicação, pelos órgãos do poder, pelas igrejas, pelas religiões, pelo capital, então nós respondemos a pergunta sobre o problema social a partir deste horizonte de quem nos ensinou a pensar. E então nós pensamos com a cabeça do banco, com a cabeça da indústria, com a cabeça do explorador. Quase nunca pensamos com a vitalidade e, ao mesmo tempo, os pés no chão e o interesse dos explorados. Quero, então, aqui neste momento, começar esta conferência a todas e todos vocês, falando acerca deste horizonte teórico que fundará a compreensão a respeito de nossa sociabilidade. Quero começar este trajeto dizendo que existem muitas possíveis leituras sobre o incômodo social. E agora não falo apenas da pandemia. Ainda que não tivéssemos a pandemia, estávamos no Brasil, inclusive, num quadro social de tamanha desgraça que a pandemia foi uma espécie de cereja do bolo de toda esta desestruturação de apoios ou modelos de sociabilidade. Nós vivemos efetivamente já há muito tempo um quadro de dores. Pois bem, como é uma possível leitura sobre este sofrimento? Esta leitura, que eu chamaria de mais corriqueira e mais tradicional, diz assim: a sociedade vive mal e, para que possa viver bem, é preciso fortalecer, reforçar ou reformar as instituições. Então, as instituições já são dadas, a realidade é esta, e não opera bem esta realidade porque está faltando aqui o estabelecimento de um conjunto de reformas, de melhorias nas instituições. Eu diria que esta é a visão recorrente, inclusive, da sociedade capitalista, da sua dominância, inclusive da classe burguesa, sobre as explicações a respeito de si mesma. Então, a sociedade capitalista assim diz: se há um problema na nossa sociedade, isto se deve à indevida aplicação das normas, do direito, das instituições do Estado. Então, se bem aplicássemos todo esse conjunto, viveríamos melhor.
Observem, senhoras e senhores, que esta explicação olha para o problema e considera que a resposta ao problema é mais do mesmo, apenas com outro arranjo, apenas com outra ênfase. Então, esta resposta que se chama liberal, esta forma de ver o mundo tida por liberal, que se anuncia e que é a leitura de mundo liberal, ela insiste na defesa das instituições da ordem já dada. Não quer mudar esta ordem, não quer mudar suas instituições, quer aperfeiçoar sua prática, portanto, quer fazer reforma. Eu diria que esta é a leitura recorrente da maioria das pessoas na sociedade. Eu sei que eu falo aqui, nesse momento, em especial, ao corpo discente e docente dos cursos de Direito, Serviço Social, História. Posso dizer a todas e todos vocês que no direito esta leitura é profundamente, eu diria, recorrente e padrão, e a ela eu dou o nome dos meus livros de visão de mundo filosófica dos juspositivismos. Esta plataforma de compreensão filosófica diz: a sociedade se estrutura pelo direito posto pelo Estado. Se algo não vai bem nesse direito posto, então se deve melhorar o conjunto do direito posto. Nunca pensar que o problema é a instituição do direito e a sua positividade. Com isto, nós temos uma dimensão de que aquilo que é dado tem que ser assim. O que lhe pode acontecer, eventualmente, é este arredondamento, este aperfeiçoamento. De tal modo que, desde o século XIX, as visões de mundo juspositivistas dizem que a sociedade deve ser instituída ao molde burguês, na defesa da propriedade privada, na segurança jurídica dos contratos que envolvem a propriedade privada, de tal modo que quem tem propriedade deve ser respaldado e quem não tem, tem que respeitar a propriedade de quem tem, e isto fundamenta o latifúndio, isto fundamenta a riqueza da terra, isto fundamenta a riqueza urbana, isto fundamenta, portanto, a propriedade, a indústria, o comércio, o mundo empresarial de modo geral. E quando se fala que alguma coisa vai mal, pessoas estão colhendo ossos na rua para tentar ter o mínimo de comida, então se diz, é porque está faltando segurança jurídica e então as empresas não estão investindo. Quando poderemos pensar que o problema é exatamente que a riqueza do mundo seja coordenada e seja apropriada por empresas e não pelas trabalhadoras e trabalhadoras do mundo de modo direto. Então, eu diria que esta leitura liberal é recorrente no mundo desde o século XIX e cada sociedade, cada país constrói a sua modalidade de pensamento a esse respeito. Embora haja uma plataforma comum, cada qual dá uma modulação própria. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nas faculdades de Direito, em toda a dimensão política estadunidense, é a defesa intransigente da liberdade individual. O indivíduo pode tudo e o Estado muito pouco deve regular contra o interesse individual. Nós somos muito acostumados a ver neste modelo jurídico estadunidense, no modelo político de lá, uma defesa muito grande, reiterada, mais que a média da humanidade, inclusive, em proporção muito maior, uma defesa da possibilidade de armamento, portanto, que os indivíduos sejam armados. E toda vez isto é levado a uma espécie de reforço mnemônico do direito, de que nas emendas que se atribuem como Constituição estadunidense, uma delas garante este direito ao armamento privado. Pois bem, esta dimensão fundamental nem é a do armamento, embora o armamento seja uma indústria econômica do capitalismo e das mais fortes nos Estados Unidos. É bom que lembremos aqui que nos Estados Unidos a prisão é um negócio, o sistema carcerário é um negócio, de tal modo que o sistema carcerário tem que ter cotas mínimas de presos para a lucratividade dos donos de prisões. E, por causa disso, inclusive, promotores de justiça, magistrados, de modo geral, eles têm uma espécie de conluio prático para que os pobres de sempre, os negros de sempre nos Estados Unidos sejam condenados, e daí a guerra às drogas sendo um elemento decisivo.
Mas o elemento principal da lógica de dizer que o indivíduo pode portar armas nem é a arma, embora a arma seja, ela por si própria, uma indústria econômica. O elemento principal é a noção, toda vez fincada e reafirmada, do instituto da propriedade privada. Se o indivíduo pode portar arma, ele pode ter toda a riqueza que ele quiser, se for dele, e a sociedade é obrigada a respeitar esta riqueza. Então, o direito positivo respalda que alguém detenha os meios de produção e as e os demais assim não detenham. O princípio jurídico é fundamentalmente o princípio que faz com que o direito proteja algo de alguém e todo o resto não possa ter o algo que este alguém tem. Portanto, a propriedade privada é uma espécie de coração da reprodução social capitalista e também do horizonte jurídico. Nos Estados Unidos, esse modelo é sempre decantado com, eu diria, esses escudos ideológicos estadunidenses, como a defesa do armamento, então a construção, eu diria, mítica de alguém como John Wayne, aquele que vai sendo cowboy pelo meio oeste, atirando nos indígenas, atirando em quem lhe oponha algum interesse, e, portanto, essa dimensão do indivíduo que se fez por conta própria e atirando, tomou a terra para si, e o direito e o Estado têm que resguardar a sua tomada da terra, o seu roubo da comunidade originária ou da comunidade indígena. Portanto, esta dimensão é por lá. Em países como o Brasil, essa dimensão opera em outra perspectiva, na medida em que aqui nosso horizonte do capitalismo tem algumas balizas próprias, como qualquer país do mundo tem as suas. Aqui entre nós é muito recorrente na leitura juspositivista dizer que o Estado interfere muito no campo do direito público, de tal modo que a salvaguarda para a sociedade desgraçada como temos seria uma forma de aumento da esfera privada, do interesse privado, e uma limitação do Estado às garantias apenas aqui do direito privado. Então, historicamente, isso já vem também do século XIX, nós temos um horizonte de mundo no Brasil de defesa dos capitais, de defesa da propriedade privada, sem que o Estado faça muita interferência para além disso. No século XIX brasileiro, havia dois grandes partidos no país, o Partido Conservador e o Partido Liberal, e esses dois partidos eram o que hoje chamaríamos de direita quase extrema, ambos. E esses dois partidos defendem a propriedade do proprietário, portanto, defendem o latifundiário, defendem o escravagista que explorava o trabalho escravizado, com muito pouca diferença entre esses dois aspectos. Basta lembrar que os liberais, porque alguém sempre dirá que os liberais são menos piores do que os conservadores no Brasil do século XIX e, eventualmente, de lá até hoje. Os liberais no século XIX, quando lutaram pela república contra a desgraça monárquica, os liberais não lutaram pela emancipação dos escravizados e das escravizadas, pela libertação dos escravizados e das escravizadas, embora, eventualmente, alguns deles protocolarmente assim o dissessem, porque os conservadores monarquistas eram radicalmente contra a libertação dos escravos. Num governo como o de Dom Pedro II, por quase 50 anos de império, em 48 anos dos 49, ele não engendrou a libertação das escravizadas e dos escravizados. Estou dizendo isso, portanto, para mostrar que nossa lógica sempre eventualmente reconhece que é preciso fazer alguma coisa com a ordem, com as normas jurídicas, com o Estado e com as instituições. No entanto, o que se precisa fazer para esta ordem liberal, ou então de manutenção do quadro social, é a defesa do latifundiário, é a defesa do capitalista, é a defesa do banqueiro, de tal modo que as faculdades de Direito do Brasil, desde o século XIX, falo eu como professor da Faculdade de Direito da USP, minha faculdade de formação, e que existe desde o século XIX, é a mais antiga do país, o Largo de São Francisco, e desde o século XIX o ensinamento aos alunos de Direito é a defesa dos proprietários. Muito raramente, muito pontualmente, uma pessoa ou outra
falava o contrário, mas é exatamente caso contado aqui de modo microscópico. Um caso aqui, outro lá. Avassaladoramente se defende o latifundiário. Inclusive porque o professor da Faculdade de Direito era latifundiário e o aluno da Faculdade de Direito era latifundiário também. E nós estamos no século XXI, não estamos mais no século XIX. Meus alunos, vocês, senhores e senhoras alunos de Franca, eventualmente não são latifundiários. Eventualmente, alguns são. Mas os que não são, pensam com a cabeça de quem é. De tal modo que os senhores estão na Faculdade de Direito para aprender a defesa da propriedade privada e do latifúndio. Portanto, de alguma maneira, aprender a defender esta ordem, ainda que reconhecendo que nesta ordem, eventualmente, é preciso reformar alguma coisa quando se diz que alguém massacrou uma comunidade indígena originária. Aí se diz, tá, esta norma, muito bem, esta norma ou esta prática deve ser rechaçada pela sociedade, mas é também uma crítica a conta-gotas. Como é que isso se dá no campo do serviço social? Falando agora às senhoras e aos senhores da área de serviço social. A ordem é esta, as instituições são estas. O que precisamos é colocar estas instituições em prática. Então, senhoras e senhores, quem pensa do mesmo modo, de modo justpositivista, no serviço social, diz assim: a ordem constitucional está dada, nós temos princípios bons na Constituição, está faltando aplicabilidade. Isto é a defesa das instituições do capital. E alguém dirá, nos últimos anos, as atividades do serviço social, da assistência social, têm diminuído muito no Brasil e têm retrocedido. Aí diz alguém desta leitura justpositivista. Então, nós precisamos voltar a fazer valer o espírito da norma constitucional. Ao invés de entender que é exatamente esta ordem, que também perpassa a Constituição, que dá este regresso social como nós estamos. Porque ninguém dirá que hoje a defesa da propriedade privada de modo total é alguma coisa inconstitucional, sendo que é a Constituição que também declara que a sociedade se organiza na propriedade privada. Portanto, a Constituição é capitalista. E alguém dirá, mas ela esfumaceia o princípio da sociedade, da propriedade privada, quando aponta a função social da propriedade. Isto não é a negação da propriedade privada, isso não é a superação da propriedade privada, isso não é a propriedade coletiva ou social. Isto é uma espécie de enlevo ideológico que diz assim, a propriedade privada aí está e devemos fazer com que ela atente a funções sociais. No entanto, esta função social é uma espécie de jargão vazio, não concretizado na prática e com mínima hipótese de que esta ordenação principiológica tenha alguma forma de sobrepujar a norma da propriedade privada, que desde a Constituição até o Código Civil, até a legislação infraconstitucional, ou mesmo infralegal, é o princípio orientador da lógica jurídica, enquanto esta fumaça do bom direito de um princípio da função social da propriedade é enunciado uma vez e não faz conexão com mais nada dentro do ordenamento jurídico pátrio. Então, senhoras e senhores, se no serviço social também alguém diz que os tempos de hoje são tempos difíceis, a pergunta aqui central é: por que difíceis? Quem responder? Porque está faltando a aplicação das instituições já postas. É tão justpositivista quanto o direito, na média, o é, quanto um jurista também o é, numa certa média social. Então, eu diria, com muita tristeza, que este quadro do justpositivismo e do liberalismo é praticamente avassalador, majoritário, no horizonte de compreensão de mundo de juristas e aqueles do campo do serviço social. Porque, efetivamente, a análise é de que as instituições devem existir por conta própria, como elas são, apenas devem ser melhoradas. E me permitam dizer, ainda nesse sentido, que até se pode falar a respeito de dois horizontes internos ao justpositivismo ou ao liberalismo. Pode-se falar de dois vetores políticos dentro do mesmo horizonte justpositivista liberal. Este primeiro dos horizontes é o que eu chamaria de liberalismo de esquerda. E o segundo horizonte é, tipicamente, o liberalismo de direita, a que se diz, via de regra, para este de direita, neoliberalismo. Ao de esquerda, não se costuma falar, chamá-lo de neoliberal, porque é este movimento
de liberalismo de esquerda que criticam de direita ou chamando de neoliberal. Senhoras e senhores, eventualmente, alunas e alunos e professoras e professores que me acompanham nesta conferência de abertura deste congresso aqui na Unesp, em Franca, eventualmente, senhoras e senhores, acompanham minhas obras, meus livros, minhas ideias, e muitos de vocês sabem que eu insisto profundamente com esta dimensão. Liberal de esquerda e liberal de direita são a mesma coisa na base filosófica de sustento de suas posições. O que importa apenas de diferença é para onde deságua a plataforma comum. Porque quem é liberal de esquerda diz assim: as instituições têm que ser defendidas. E dentro das instituições que são postas e devem ser defendidas, nós devemos tensionar um pouco mais pelos direitos sociais. Enquanto o neoliberal diz assim: as instituições têm que ser defendidas e nós devemos dar pronúncia maior aos direitos de salvaguarda do capital e cortar direitos sociais. Mas observem, pela vertente de esquerda ou de direita, é a defesa das instituições da sociedade capitalista. Portanto, é a defesa da propriedade privada. É a defesa da exploração do trabalho pelo modo assalariado. Ainda que o neoliberal queira contratar sem salário mínimo e quem é liberal de esquerda quer contratar pagando salário mínimo. Então, estou dizendo aqui que a plataforma é a mesma, porque esta plataforma não é a superação da propriedade privada. Esta plataforma não é a transformação do capitalismo, a revolução e a chegada a uma sociabilidade socialista na qual a riqueza seja compartilhada por todas e todos. Por isto que a força do liberalismo de esquerda é muito pequena, porque o liberalismo, na prática, não foi feito para que seja todo ele de esquerda, foi feito para a defesa do capital. E defender o capital à esquerda, ou seja, ser liberal de esquerda, é quase uma contradição em termos na medida em que está se defendendo que haja um salário digno, que haja um salário decente, que a Constituição possa dar casa, educação e saúde, e, no entanto, a lógica é do capital. E o capital não quer dar casa, educação e saúde, quer que as pessoas comprem se tiverem dinheiro, porque isto é negócio. E como compatibilizar esses termos? Via de regra, estas posições que defendem a ordem à esquerda, elas têm voo curto, é o chamado voo de galinha, não voa como um passarinho voando em plenos ares, voa do chão um pouquinho e cai novamente. Toda vez que a estrutura do mundo tenta reformar o capitalismo a partir das instituições jurídicas do capital, o pouquinho que conseguem, logo em seguida vem um golpe e tudo isso é destruído. Então, desde a década de 1980 no Brasil, nós temos uma estrutura de tentativa de construção de um modelo de bem-estar social a partir das instituições jurídicas do capital, e 30 anos depois, esse pouquinho que se tentou foi totalmente destruído, de tal sorte, senhoras e senhores, que quem está hoje na Faculdade de Direito da Unesp, cursando a Faculdade de Direito, quem entrou 10 anos antes e quem entrou agora, as senhoras e os senhores que entraram na faculdade agora, estão aprendendo, estão conhecendo do direito com um estoque de direitos sociais cada vez menor do que foi em relação a 10 anos atrás. Ou seja, os direitos estão retrocedendo. As senhoras e senhores não estão numa fase de ganhos de direitos. Portanto, cada governo destes pós-golpe corta direitos sociais a mais. E quem defende as instituições diz assim: eles cortaram as leis hoje, mas temos que respeitar as leis. Temos que respeitar as instituições. Então, a gente tem que respeitar esse direito que cada vez se corta mais, porque um dia a gente tenta ganhar um pouco mais. E o dia que ganhar um pouco mais, corta um pouco mais depois. Este voo de galinha é Vargas, que o pouquinho que conseguiu de CLT teve que dar um tiro no peito, porque senão dariam o tiro na cara dele. É o do João Goulart, que é tirado com toda a estrutura jurídica que lhe dava respaldo. Ele foi golpeado e vem o golpe militar de 1964, assim foi também com os governos semi-progressistas ou liberais de esquerda que o Brasil teve nas últimas décadas, destacadamente os de Lula e Dilma Rousseff. O pouco que ganham, perdem logo em seguida, e um golpe vem diretamente destruir todo esse quadro, como foi também o caso de Salvador Allende no Chile, e tantos outros casos. Houve um padre, um senhor bispo católico do Paraguai, que uns anos atrás foi o primeiro governante da história do Paraguai, da história contemporânea, ao menos que se possa dizer, mais recente do Paraguai, a ter tentado dar alguns direitos sociais. Ele sofreu impeachment em 48 horas.
de um crime inexistente e nunca mais pôde crescer naquele modelo político paraguaio. Portanto, por todo mundo, a circunstância é esta. O que estou dizendo aqui é que esta leitura que anima as universidades na média, que é ou liberalismo de esquerda ou de direita, no final das contas, é a defesa da estrutura do capitalismo. Então, senhoras e senhores, que eventualmente têm um pouco de sensibilidade com o pobre, com a miséria. Eu sei que, eventualmente, algumas e alguns do serviço social até têm o propósito de vida de se devotar ao cuidado com as classes exploradas, aos grupos perseguidos, dominados e oprimidos da sociedade. O do direito também, uma outra figura, é que o direito, como ele tem o status do doutor e da doutora, tem o status da riqueza, eu também sei, eu sou formado em Direito na USP, dou aula desde muito jovem na universidade, eu sei que a maioria das pessoas se aproxima da Faculdade de Direito por esta espécie narcísica de gozo do poder e de opressão dos outros. O serviço social, de regra, tem seres humanos, na média, melhores do que os seres humanos que procuram a Faculdade de Direito. Como eu estou xingando a minha própria faculdade de origem, eu estou xingando as senhoras e os senhores de longe. Pelo contrário, me somo aqui ao grupo dos xingados, embora xingando. Pois bem, mas as senhoras e os senhores do serviço social e as senhoras e os senhores do curso de Direito saibam que esta defesa de um mundo melhor, apenas melhorando as instituições já dadas, é uma espécie de quadratura do círculo. Então, há um problema filosófico por detrás disso. No final das contas, essa defesa liberal de esquerda sempre leva água ao moinho do liberalismo, a defesa das instituições, da ordem capitalista, do Estado capitalista, das normas do direito capitalista, de tal modo que isto e o neoliberalismo são simplesmente primos que estão aqui com pouca diferença na sua visão de mundo. Pois bem, eu digo a respeito dessas questões porque eu proponho em um livro meu que se chama Filosofia do Direito, é este livro aqui, publicado pela editora Atlas. Neste livro eu proponho que a filosofia do direito contemporânea, bem como a filosofia política, a filosofia que anima o serviço social, a história, as relações internacionais e tantas outras áreas do conhecimento, existem 3 modos de ver filosoficamente o direito, a política e a sociedade. O primeiro deles é este liberal, o justpositivista. Lembrando que este liberal tem vertente à esquerda e vertente à direita. Eu diria que a Universidade do Brasil e do mundo, mais ou menos, tem um padrão de gente que se acomoda nestas 2 facetas da mesma forma filosófica de defesa das instituições. Reformar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, perder um direito, ganhar um direito. Nisto se faz a média do horizonte do jurista e das lógicas do serviço social, da história, de outros conhecimentos mais. É a defesa da sociedade dada, do Estado, da Constituição, do direito, da propriedade privada, da segurança dos contratos, da cidadania, porque a cidadania é a defesa desta ordem como aí está, e tudo isso parece muito bonito para as pessoas. A defesa dos direitos humanos, este é o liberalismo de esquerda, mas é liberal. Então, defendemos que haja uma plataforma das instituições da sociedade capitalista que digam estas instituições. Todos têm direito à casa. De tal modo que quem não tem casa, vamos à justiça e a justiça da casa. Esta defesa dos direitos humanos, senhoras e senhores, é uma espécie de boa vontade, eu diria até mesmo de coraçãozinho bonito, que bate em favor dos desfavorecidos, mas não entendeu que o Estado não é para dar casa a quem não tem. O Estado e o direito são para garantir o capital de quem já tem. E se alguém tem um latifúndio e o resto não tem nada, o direito tem que funcionar para garantir o latifúndio do latifundiário, não para distribuir terras do latifúndio para sem terra. Vejam, as senhoras e os senhores da Faculdade de Direito, eu sei que eu falo a uma faculdade que tem um grupo, inclusive, expressivo de reacionários, que é a Faculdade de Direito de Franca, como tem também na Faculdade de Direito da USP, o mesmo grupo expressivo de reacionários, porque, eventualmente, um filho de fazendeiro entra na Faculdade de Direito da USP e da de Franca. E sei que as senhoras e os senhores têm uma espécie de ojeriza a pensar que o liberalismo seja aplicado à esquerda, dizendo: eu tentarei fazer uma lei pela reforma agrária. O liberalismo é a defesa da propriedade privada, só. Portanto, as senhoras e os senhores cujo pai tem um latifúndio devem dormir o sono dos justos e tranquilamente, porque o direito respeita tanto a propriedade privada quanto o direito de família e de sucessões, de tal modo que o dia em que o seu pai bater a bota,
o latifúndio vem para você. Então, é o direito das sucessões. E, se possível, mediante uma holding em paraíso fiscal, para que vocês não paguem imposto no Brasil. Então, durmam tranquilos. Este é o mundo liberal das instituições do capitalismo. E não venham com esta ilusão do liberalismo de esquerda de que os senhores pagarão imposto sobre grande fortuna na base de 12%, porque não pagam esses 12% de herança sobre fortuna. Esta norma nem existe, inclusive, é uma previsão muito vaga constitucional a esse respeito e nunca passa. Então, senhoras e senhores que são agora liberais de esquerda, eu estou lhes dizendo, o liberalismo não foi feito para as senhoras e para os senhores, foi feito para o coleguinha de vocês que está me acompanhando aqui, que dorme o sono dos justos à espera da herança do latifúndio do pai. E esta norma das instituições do direito é velha de séculos e ficará velha por mais séculos. E a sua lógica de defesa da reforma agrária mediante legislação, e que o STF um dia reconhecerá a reforma agrária, senhoras e senhores, nem para reconhecer terra de povo originário, povo indígena, nós temos o peito de reconhecer em um segundo, e toda vez que isso vai à votação, o STF suspende para pensar melhor a respeito. Você não defende nem a terra indígena, que dirá a reforma agrária. Uma reforma agrária, eventualmente naquela vila, naquele local, uma pode se dar. Agora, a defesa geral da reforma agrária, os senhores podem ficar tranquilos. Quem tem o latifúndio, este sim durma tranquilo a partir da minha palestra, porque a senhora e o senhor, filho de latifundiário, não se viu na história do capitalismo nos últimos 2 séculos em que há capitalismo, quem tenha rompido com o direito das sucessões. Então, esse é o núcleo do direito civil, propriedade, sucessões, isto aqui quase nunca vai longe, quase nunca se muda para longe do quadro em que ele está posto. Pois bem, eu falo de 3 caminhos da filosofia do direito. Eu falei do primeiro, liberal, ainda que tenha a esquerda e a direita. Segundo dos caminhos é o caminho não juspositivista. Este caminho diz assim: eu não confio nas instituições. Só que, pasmem, não é porque quer transformar o mundo, é porque tem medo de que saia muito o campo das instituições daquilo que é a tradição conservadora. E agora eu vou dar um exemplo do que é esta leitura não juspositivista. Alguém que diz assim: eu defendo a família tradicional, porque eu herdei o latifúndio do meu pai e eu quero que o latifúndio venha para mim. Não quero invencionices, porque vai que o meu pai dormiu uma noite com uma moça por aí e já acusam isso de ser outra família. Então eu não quero o direito das famílias, eu quero o direito de família, conforme a velha tradição, pela qual então a herança do meu pai passa para mim. No final das contas, esta defesa sacrossanta da família é a defesa sacrossanta da propriedade privada. Então, senhoras e senhores, há quem diga assim: vai que o direito liberal à esquerda muda a organização da família, começa a aceitar família para mais de 2 pessoas, não mais monogâmica, mas um trisal, um poliamor. Vai que aceita uma família que não seja heteroafetiva, que possa ser homoafetiva. Vai que a norma faça isso. Isto a norma até poderia fazer, a norma por conta própria. O que acontece é que o impacto social disso é o que nós conhecemos na realidade social. Toda vez em que se mantém a estrutura do capitalismo como está e se tenta só num aspecto fazer um certo progressismo, ato contínuo vem todo o vômito reacionário contra a estrutura desta mudança. As senhoras e os senhores, não imaginem que os tempos das últimas 2 décadas do Brasil foram tempos de revolução ou de progressismo acentuado. Esses tempos que fizeram, eventualmente, um ganho para os grupos homoafetivos, um ganho para povos indígenas, pouca coisa para isso. Cotas raciais, pouquinho só de ganho, veio um vômito inteiro reacionário em cima disso. E este vômito reacionário diz assim: eu não confio nas normas, porque pensam estas pessoas reacionárias que existe uma ordem tradicional que deve ser mantida, e não as normas devem manter esta ordem. Por isso essa leitura é não juspositivista. Essa leitura diz assim: melhor do que se apegar só em norma é se apegar numa certa tradição já estabelecida. Então as pessoas dizem a defesa do Ocidente, a defesa da família cristã, a defesa do respeito, a defesa da vergonha na cara, ou então, nas formas mais atuais, o governo dos cidadãos de bem,
Essas pessoas que a toda hora falam de Jesus, falam de Deus. Nós temos vários exemplos por aí de pessoas que andam nesta defesa, inclusive este senhor pastor Everaldo, que hoje está preso, talvez já tenha sido solto, mas esteve preso até outro dia, era um defensor da família. Esta senhora Flor de Lis, que matou o marido, mas não se divorciou, também é outra defensora da família cristã, e vários outros casos que eu poderia, inclusive, dizer, padres católicos que andam com metralhadora em defesa da propriedade privada, e tantas outras pessoas que são cidadãs de bem, da ordem, da moral, dos bons costumes. Pois bem, senhoras e senhores, o que estou aqui dizendo é que esta leitura não juspositivista, ela não gosta do liberalismo. E hoje, o que nós vemos é um certo aumento relativo desta leitura que olha para as normas e tem desconfiança porque vai que ela se torna um liberal de esquerda e não só liberal de direita. Claro, este reacionário, ele até olha com um certo gosto liberal de direita, ele é neoliberal. Na prática, ele é um neoliberal. No entanto, ele tem medo de que isto que garante o neoliberalismo venha amanhã garantir um progressismo de costumes, porque a revolução, isto não está na frente, nem está no horizonte de uma norma jurídica ou das instituições do capitalismo realizarem na prática social. Pois bem, estou dizendo aqui, provavelmente, entre o seu grupo de coleguinhas da faculdade, as senhoras e senhores conhecem alguns que dizem assim: eu sou contra as normas porque, para mim, é o governo de Jesus Cristo, é o governo de Deus, é uma teocracia que deve dominar a tudo, porque devemos ser terrivelmente religiosos na hora do governo jurídico da sociedade, não seguir normas tais e quais. Tenho que ter eu a minha liberdade total de não colocar máscara no rosto, porque se começarem a exigir por meio de norma que eu use máscara no rosto, daqui a pouco me exigem que eu não possa ter a minha fé e qualquer coisa nesse sentido. Então, observem uma segunda leitura, que não é esta dos liberalismos de esquerda e direita, que são o juspositivismo, é a leitura não juspositivista. Via de regra, ela tem um horizonte de mundo pior do que o liberal. Só que não pior no sentido de que opera dimensões muito distintas do neoliberal. Opera, na verdade, com o mesmo padrão, reprodução do capital, apenas não deixando chegar neste verniz do liberalismo de esquerda. Portanto, o inimigo principal desta leitura não juspositivista, inclusive, é o liberal de esquerda, porque defende uma norma em favor de outros costumes, em favor da melhoria de padrões sociais, e odeia esta pequena norma. Vejam o quanto, em geral, uma leitura de mundo tradicionalista, reacionária, opera como sendo o seu espantalho principal e favorito os costumes morais, sexuais. E isto encandeia, isto energiza uma sociedade inteira conservadora / reacionária para ser contra, eventualmente, alguns hábitos ou costumes ou práticas que por aí acontecem. Eu posso dizer às senhoras e senhores, vou contar aqui desta minha história muito querida com a Unesp de Franca. Desde muito jovem, professor da USP, eu sou convidado a fazer conferências, aulas magnas, examinar mestrados, doutorados, livre-docências aí na Unesp de Franca, desde o tempo do velho campus, lá no centro da cidade, da Faculdade de Direito de Franca. E de vez em quando, me lembro, inclusive, de uma vez, examinando uma livre-docência de Franca, da Unesp, eu tendo que estar de toga, com a minha beca de professor para examinar uma livre-docência lá no centro da cidade. Como o concurso é muito extenso, são vários dias, não é como de mestrado, doutorado, que eu vou num dia e volto, tive que ficar vários dias em Franca, e num desses dias eu saí pelo centro da cidade com os demais professores, de terno e gravata. Tudo bem que tiramos a beca para não desfilar de beca pela cidade, não fazia sentido, mas fomos a um restaurante e a cidade inteira, a opinião média das pessoas é que ali, na Unesp, os jovens eram muito indecentes, eram maconheirinhos, mirins, faziam orgias pelo campus da Faculdade de Direito, ou algo assim. Portanto, uma estrutura de mundo conservadora, quando enxerga um liberal de esquerda, que é na média, o que é um aluno padrão de uma faculdade de Direito, toma essa pessoa como sendo o anticristo, o satanás, o maconheiro, o mirim, ou qualquer coisa nesse nível. E, eventualmente, é uma fantasia que projeta, na verdade, a repressão deste reacionário, porque, na prática, eu desconheço, inclusive, a existência de orgias no velho campus da Unesp, eventualmente nem muito menos no novo, se não houve
no velho, os tempos atuais são, inclusive, mais reacionários do que os antigos. Não houve naquele tempo, nunca mais haverá. Pois bem, senhoras e senhores, o que estou dizendo aqui é que esta fantasia alimenta uma ideia de que o direito permite que as pessoas façam o que querem, então é contra o liberalismo para uma leitura de mundo pior, mas sempre a defesa do capital. Isto, no extremo, na Itália deu no fascismo, na Alemanha deu no nazismo. E no Brasil deu na ditadura de 64, que foi toda ela em favor de Deus, família e propriedade, que no final das contas era só em favor da propriedade. E, como nos dias de hoje, o quadro é o mesmo. Pois bem, são as duas formas de visão do direito, das três que eu anuncio no livro Filosofia do Direito. Uma liberal, a esquerda e a direita, e a outra não liberal, não juspositivista. Uma juspositivista e a outra não juspositivista. Agora eu subo para a terceira das leituras. Esta sim, mais alta, e que alcança a materialidade das relações sociais. A esta leitura eu a chamo crítica, porque esta leitura olha para a realidade e não diz que a realidade precisa de reforma, porque as estruturas da sociedade é que são erradas. Se a senhora e o senhor me escutam neste momento, e desde crianças sentem que o mundo não está certo, não pensem, então, que a resposta é a resposta juspositivista, não está certo e eu vou melhorar uma norma, porque é muito mais do que isso, é uma estrutura. E também não pensem de modo não juspositivista, dizendo não está certa porque falta vergonha na cara, porque esse slogan é vazio. Inclusive, quem vem implantar a vergonha é mais sem vergonha do que aqueles a que acusa de falta de vergonha. Portanto, o que estou aqui dizendo, os que vêm corrigir a corrupção, em via de regra, são mais corruptos do que aqueles que criticam. Bem, o que eu estou dizendo é que uma leitura crítica, ela alcança a materialidade das relações sociais. E esta leitura descobre que a sociedade tem um modo de produção. E este modo de produção é o problema. Esta é a base, esta é a estrutura da sociedade. Isso foi descoberto no século XIX por Marx, Karl Marx, que é dos filósofos da história, dos maiores filósofos da história, o único que vinha de tradição jurídica. Marx fez faculdade de Direito e entendia que o direito não é um fenômeno que salva o mundo da exploração. O direito é o que estrutura a exploração especificamente capitalista. Porque no escravismo e no feudalismo, alguém tinha um feudo ou uma terra e dizia assim, é meu e quem entrar aqui apanha. E claro, alguém podia entrar ali, se entrasse, partia para a briga. E eventualmente apanhava mesmo. Mas eventualmente quem apanhava era o dono daquela terra. E então, quando ele apanhasse, o outro que bateu tomava a terra para si. Este é um modo de produção escravista da história do passado. Roma antiga, Grécia antiga, o Egito antigo, o mundo hebreu antigo. Eram todos eles estruturados a partir da escravidão. E a escravidão é força. Por que o romano tem as terras? Porque chegou e tomou. Por que os romanos perderam as terras? Porque o bárbaro chegou e tomou do romano. Vejam, esta estrutura não tem propriedade privada. Tem apropriação privada da terra. Quem olha de fora diz é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque um romano, ele tem o seu tacape, a sua pedra, a sua arma, a sua lança, o seu escudo e se defende do bárbaro. Ele tomou a terra do bárbaro e se defende com a sua própria força. E se o dia o bárbaro tiver mais força que ele, o bárbaro tomou esta terra para si, então a apropriação privada de um romano depois vai pela força para as mãos de um bárbaro. Capitalismo é diferente. O capitalismo, alguém tem a terra. Pois bem, para que ele tenha a terra, ele não vai na frente da sua terra com a sua milícia própria e diz assim, eu estou com o meu tacape, estou com o meu escudo, ninguém entra aqui. O proprietário capitalista da terra, muitas vezes, sequer pôs o pé na terra. E os latifúndios do mundo, não é só do Brasil, o latifundiário nem mora no latifúndio. Ele mora numa cidade grande. Boa parte da riqueza do Brasil é dos bancos. E o banqueiro está dormindo tranquilamente em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E o latifúndio dele está em Marabá, no Pará. E ele sequer põe o pé no latifúndio. Ele diz assim, é porque eu tenho uma milícia muito boa. Ele até tem. Só que se a milícia não for muito boa, mesmo assim ele dorme tranquilo, porque agora é a diferença, que só as leituras mais altas e críticas entenderam, a partir de Marx, no século XIX,
e Pachucanes no século XX. O que eles entenderam? Que a propriedade privada no capitalismo não precisa do proprietário garantindo, porque é diferente da apropriação privada. A apropriação privada que existiu no escravismo e no feudalismo é quem tem que garante. Pela força, perdeu a força, perdeu o que apropriou. Capitalismo, o capital é garantido por uma forma política que surge só por causa do capital. Esta forma política é o Estado. Então, o latifundiário dorme tranquilo em São Paulo, porque em Marabá, se alguém ocupar a sua propriedade privada registrada em cartório, o Estado tira o ocupante daquela terra e devolve ao latifundiário para não fazer nada na terra. Mas este é o direito de propriedade privada. Vocês entraram na faculdade de Direito, ficarão 5 anos na faculdade de Direito para aprenderem o direito. E o direito é a defesa do latifundiário contra alguém que está passando fome e ocupou aquela terra. Vocês estão aprendendo a propriedade privada. Vocês estão aprendendo a defender o latifúndio do banqueiro. Pois bem, senhoras e senhores, o que estou aqui dizendo é que pela estruturação do capitalismo surge uma figura política que não havia no passado. No passado não havia Estado. Havia o senhor feudal, dono da terra, apropriador da terra, que ele próprio mandava naquela terra. Não tinha poder judiciário feudal, não tinha poder executivo feudal, tampouco no mundo antigo. No mundo capitalista tem, porque o Estado surge para garantir o capital do capitalista. Então não tenho dúvida, o Estado não é o que salva do capital, o Estado é o que faz o capital. Portanto, senhoras e senhores do direito, do serviço social e outras áreas, não pensem que o Estado melhorará amanhã. O Estado é instituído para garantir a propriedade privada, para garantir a acumulação. E todo o Estado do mundo opera numa forma social derivada da forma mercadoria. Eu trato disso muito nos meus livros, em especial, para quem quiser aprofundar esta leitura, eu recomendo este livro, no qual desenvolvo essas questões, que é O Estado e Forma Política, da editora Boitempo. Pois bem, aqui estou dizendo que quando nós descobrimos qual é a estrutura do direito do Estado, nós entendemos então que não é uma certa mudança parcial do direito do Estado que nos faz a transformação social. O direito e o Estado sempre operam na lógica do capital. Alguém dirá assim, mas o direito e o Estado não podem eventualmente ter um elemento, uma gota de progressismo? Podem defender grupos vulneráveis, podem defender indígenas, podem defender deficientes, podem defender LGBTQIA+, podem defender negras e negros e podem defender mulheres. Fazem a Lei Maria da Penha, fazem cotas raciais, fazem uma equivalência em tribunal, porque em norma legislativa até hoje não surgiu, em tribunal fazem uma equivalência de união estável homoafetiva com os fins jurídicos do casamento monogâmico heterossexual. Pois bem, senhoras e senhores, esta forma de organização de pequenas mudanças dentro do direito são as formas que, ao final das contas, não rompem com o quadro da exploração do trabalho assalariado pelo capital e não rompem com a lógica do capital. Há 200 anos, o direito é o que organiza, e o Estado é o que organiza o capital. Não há um exemplo na história de que o direito e o Estado tenham operado em outra dimensão. Toda vez que se muda para melhor, que se transforma uma sociedade e a classe trabalhadora toma os meios de produção, isso se faz contra o Estado e contra o direito. Nunca houve um exemplo de revolução que o tribunal tenha aplaudido ou que então os juristas tenham aplaudido. Houve exemplos de revolução que à testa da revolução estavam juristas, porque eram tão brilhantes, eram tão inteligentes que perceberam que, pleiteando no tribunal um ou outro ganho, eles conseguiam 5, 10, 20 sentenças em seu favor. Só que a sociedade inteira deles tinha milhões de explorados. Então, eu dou um exemplo. Houve um advogado trabalhista brilhante na Rússia, no final do século XIX, chamado Vladimir Lenin. Este jovem advogado trabalhista era brilhante e sempre esteve em defesa da classe trabalhadora. Advogou nos fóruns trabalhistas de São Petersburgo, na Rússia, e percebeu que, com muito esforço e sacrifício, se ele implorasse juridicamente, ele conseguia reverter
alguma ação em favor, reverter a opinião do tribunal, que era sempre em desfavor do trabalhador, e conseguiria arrancar uma gotinha, em um caso ou outro, em favor de um trabalhador. Ele fez a conta. Quantos casos ele conseguia reverter e dar em favor do trabalhador uma coisinha ou outra? Um aqui, outro lá, ao cabo de anos. Ele fez a conta. Quantos trabalhadores explorados tem a Rússia? 40 milhões, passando fome. Ele fez a Revolução Russa. Portanto, foi o líder de uma revolução. Esta dimensão foi até feita por um jurista, mas não em favor da defesa das instituições jurídicas, contra elas. Pois bem, senhoras e senhores, o que estou dizendo aqui é que uma dimensão crítica do Estado e da sociedade nos revela que estas estruturas do Estado e do direito são as formas que mantêm a exploração social. Então, qualquer uma ou qualquer um que enxergarem o direito mais além desta visão liberal de esquerda ou de direita, neoliberal ou dita progressista, que é a liberal de esquerda, qualquer um percebe que sem a mobilização das massas e a transformação social, nós não saímos do lugar. Tanto é, eu posso dar este exemplo aqui às senhoras e aos senhores, eu tenho falado isso faz muitos anos, os meus livros, muitas e muitos acompanham. Meu primeiro livro, este Filosofia do Direito, a primeira versão dele chamava-se Introdução à Filosofia do Direito. Depois ele ganhou centenas de páginas a mais e ele se tornou este Filosofia do Direito. Pois bem, este livro, Filosofia do Direito, eu o escrevi quando ele era ainda um pedaço desse livro, mas ele foi publicado pela editora Atlas também, quando eu tinha 25 anos de idade. Desde lá, já na minha trajetória acadêmica e nas minhas aulas, em toda a minha reflexão, desde lá até hoje, naquele período eu já dizia, se nós não fizermos uma luta de transformação social, isto que parece um ganho de uma política pública aqui e outra lá, isto é varrido do mapa em 2 tempos. Só que isto eu publiquei e escrevi lá no começo dos anos 2000. E no Brasil e no mundo havia um encanto neoliberal, uma forma, eu diria, edulcorada de ver o mundo neoliberal de esquerda, portanto progressista de esquerda, que dizia assim, o STF jamais deixará ter um retrocesso das nossas legislações. Não precisa de revolução. A gente vai ganhando aos pouquinhos com políticas públicas. Me lembro uma vez que num dos debates de lançamento do Filosofia do Direito, já este livro encorpado como ele é, depois se tornou manual por tantas faculdades de direito do Brasil, me lembro que em uma ocasião uma professora disse assim para mim, professor Alisson, jamais no Brasil e em vários países do mundo, na maioria dos países do mundo, nós teremos retrocessos de direitos sociais e trabalhistas, porque o Brasil ratificou os tratados e convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que impedem o retrocesso de ganhos trabalhistas. E como o Brasil ratificou esses tratados, eles entram no ordenamento jurídico brasileiro, direito internacional público, entram no nível hierárquico de norma constitucional. O tratado, ele entra neste nível. Então, é equivalente à norma constitucional, de tal modo que nunca no Brasil poderá haver retrocesso dos direitos trabalhistas. Pois bem, minhas senhoras e meus senhores, houve um golpe em 2016, golpe este que analiso também, para quem quiser ler num outro livro meu, que é o Crise e Golpe, também da Boitempo. Muito bem, houve um golpe em 2016, o primeiro ato de 2017 foi cortar os direitos trabalhistas, mesmo com norma e tratado da OIT. E alguém vai perguntar, e os tribunais do Brasil, o que fizeram em relação a isso? Os TRTs, o TST, o STF, fizeram isto. E aí está. Cortaram a Previdência Social, e é uma garantia que está equivalente à norma constitucional, segundo os tratados e acordos internacionais da OIT. E foi aqui um retrocesso. Portanto, senhoras e senhores, não podemos nos apoiar nas instituições que são do capital para pedir a elas que não explorem. Elas existem para explorar. Eu sei que, dizendo assim, senhoras e senhores, eu estou abrindo um campo de reflexão filosófica que eventualmente incomoda algumas e alguns de vocês. Mas eu quero lembrar aqui, é meu dever filosófico lembrar isso, que o pensamento mais alto, mais verdadeiro e mais consequente é aquele que nos tira do senso comum, é aquele que nos tira da plataforma ideológica média. No caso da sociedade capitalista, é o liberalismo, seja de esquerda ou seja de direita. E o que é sair desta plataforma comum? Eu lembro também, isto aqui é o capítulo de entrada
do próprio Filosofia do Direito, quando eu falo dos antigos, eu lembro que a imagem mais bonita que a filosofia no começo, não é agora, no começo, faz 2.500 anos, 25 séculos atrás, 2 milênios e meio atrás, a imagem mais bonita que a filosofia criou para explicar o que é alcançar a verdade foi a imagem do Platão, do velho filósofo Platão, que foi discípulo de Sócrates, o melhor discípulo de Sócrates. Sócrates, quando veio anunciar a filosofia e a verdade para os atenienses, isso foi tão incômodo que Sócrates foi morto por juristas, por magistrados de Atenas. Platão, olhando para aquilo, ele pensa a respeito e ele elabora uma imagem que explica desde então a filosofia. É o mito da caverna. Nós vivemos no mundo de sombras e tudo que se projeta para nós não é a verdade. É uma espécie de projeção do que está lá fora. Nunca as pessoas saíram da caverna. No primeiro que sai, no dia em que ele sai da caverna, ele nasceu na escuridão. No primeiro dia que ele sai da caverna, o olho dele, na hora que vê a luz solar, a luz é como está, como nós vemos, inclusive, no dia a dia, esta pessoa, o primeiro impacto, o olho dessa pessoa fica cego, de tanto que dói ver conforme a luz solar. Depois de muito tempo é que ele começa a abrir o olho e ele se acostuma com a nova visão. E ao perceber, então, o mundo, ele vê que o mundo tem cores. A proporção dos bichos que eles viam lá embaixo da caverna, desse tamanho, era isso. Ele percebe que há uma série de coisas que ele nunca tinha visto, e então a verdade lhe é agradável. Estou dizendo o mesmo aqui às senhoras e aos senhores, porque pensarmos nós que o direito e a estrutura social e o Estado são os elementos da reprodução da nossa exploração é profundamente incômodo a nós. Porque nós perdemos, inclusive, a ilusão, a graça de dizermos assim: se eu for técnico e só técnico e aplicar as leis, eu farei um mundo melhor. A resposta é não. Se nós formos técnicos e só técnicos e aplicarmos as normas do Estado e as leis, nós defendemos o capital. Ainda que alguém diga, mas eu posso defender o capital que explora as pessoas com algum desconto, esse é o liberal de esquerda. O meu problema não é o desconto, é o principal. O meu problema é a lógica pela qual milhões de brasileiros hoje não têm teto e estão passando fome. Em São Paulo, milhares de pessoas estão morando sob marquises de prédios nas calçadas das ruas. Se duvidar, em Franca também tem uma pessoa morando na rua. Esta é a questão central. E quem não está morando na rua está passando fome. Portanto, senhoras e senhores, não é para administrar esta sociedade, é para transformá-la que devemos ter conhecimento e pensamento. E alguém dirá, mas ser jurista é para isso que se é jurista. Ser jurista não é para defender a norma, é para olhar para um horizonte pelo qual qualquer coisa que se possa chamar de justa seja a nossa luta. E ninguém vai dizer que a luta é justa para que um tenha tudo e o resto passe fome, ainda que esteja na norma. Então, senhoras e senhores, eu os convido e as convido a um pensamento filosófico crítico, porque então, com esse pensamento filosófico, será possível entender que o caso da pandemia, o problema de somenos importância é a pandemia. Porque, no final das contas, na pandemia, na qual no Brasil milhões ficaram desempregados, milhões perderam a casa, milhões passaram fome, milhares morreram, órfãos estão sem pai nem mãe, ao mesmo tempo, alguns capitalistas se tornaram bilionários. Alguns milionários se tornaram bilionários e os bilionários mais bilionários se tornaram ainda mais bilionários. Então, senhoras e senhores, não venham me dizer que está faltando riqueza. É que o nosso modelo toma a riqueza e dá nas mãos de 10 pessoas e a todos os demais vem a desgraça. Qual é o problema de falar para juristas? É que o jurista é a classe média, ele é um pobre remediado. Então ele defende o banqueiro, e ele nunca será banqueiro, de modo nenhum. No entanto, ele defende o pensamento do banqueiro e ele é só um pobre remediado. Então, senhoras e senhores, é preciso que nós pensemos de modo crítico em favor do povo. É preciso que o nosso terno e a nossa gravata não sejam simplesmente para desfilar nos fóruns da vida defendendo o capital, mas que eles possam ser, inclusive, trajes que nos fazem entrar aonde o povo não entra em favor do povo, pela defesa de uma sociedade transformada, pela ação de uma sociedade transformada. Se me chamarem um capitalismo de justiça, eu posso vos dizer que, filosoficamente, nada que seja a exploração da maioria pela minoria pode ser considerada justa.
Nenhuma coisa desse nível pode ser considerada justa. E se disserem que a transformação do mundo é uma impossibilidade, eu vos digo, senhoras e senhores, que impossível é vivermos estavelmente num mundo de exploração, dominação e opressão como é o nosso. Quantos milhões de seres humanos têm que estar na cadeia? Quanta gente tem que morrer e o filho não ver o pai, e o filho crescer sem pai, para que 1% da humanidade explore em 99%? Então precisa de muito jurista para mandar pobre para a cadeia, para matar negro, e ninguém dizer que isto foi um crime cometido pelo Estado, porque vão dizer que foi troca de tiros, e todo mundo que persegue, que julga e que vai analisar o caso concorda com a mesma coisa. Então não venham me dizer que o direito tem servido muito para a transformação social, porque no final das contas é ele que está a duras penas mantendo o sofrimento e o sangue escorrendo para que o capital possa explorar o mundo. Muito mais fácil é transformar a sociedade. Muito mais fácil é lutarmos para um mundo no qual a terra seja de todas e todos e o pão seja de todas e todos. Se me perguntarem qual é o sonho mais absurdo, é o de vivermos esta sociedade em que nós vivemos, em que morreram 600 mil pessoas no prazo de um ano e pouco, e o mundo e a sociedade brasileira estão num flagelo imenso, e o povo cada vez mais passando fome. Para sustentar isto, haja WhatsApp, haja televisão mentindo para a cabeça das pessoas, haja faculdades de direito formando reacionários de batelada, para ver se a gente aguenta uma sociedade no qual o filho perdeu o pai e a mãe e ele está desamparado e vai morrer na desgraça daqui 40 anos, dizendo todas e todos que esta é a justiça. Eu aposto muito mais que estas pessoas um dia possam transformar o mundo e então, no futuro, daqui a 200 anos, as pessoas digam: aquele povo lá, de 200 anos antes, aquele povo que deu um basta na opressão, nas instituições que exploravam sob nome de justiça, eles fizeram um mundo totalmente diferente. E então, escreveram a história de outro modo, e então, pela primeira vez, escreveram uma história que vale a pena ser chamada de justa. Obrigado. Muito obrigada, professora Alisson, pela excelente reflexão, né? É uma questão até que eu sempre fico refletindo, né? Eu gostei bastante dessa expressão que você usou, né? O verniz do liberalismo de esquerda, né? E isso existe em todos os lugares, inclusive dentro da universidade, né? Onde nós estamos, né? Isso realmente é algo para que nós possamos refletir, para que nós possamos tentar mudar esse status, né, da forma como está. Mas, assim, brilhante apresentação, professor, vários elogios aqui no chat e temos algumas perguntas para o senhor, tá? Bom, eu vou fazer a primeira pergunta, que é da Carolina Magiero, né? Ela pergunta: professor Alisson, você acredita em vias pacíficas de mudar o status quo? E como conscientizar as pessoas para que não caiam no viés liberal de esquerda? Muito bem. Carolina, eu acredito em vias pacíficas. Penso que, inclusive, a Revolução Russa, quando se deu tomada do povo no poder, a tomada do poder pelo povo na Rússia, quando lembro de Mao Tse-tung, a tomada do poder pelo povo na China, nenhum desses casos não moveu nenhuma dessas pessoas o interesse de matar alguém. É que estas pessoas, ao tomarem o poder estabelecido atirou nelas. E, obviamente, essas pessoas têm que se estruturar para não morrerem. Então, por causa disso, a sociedade capitalista, ela é a violência. E lutar contra uma sociedade violenta pode até ser pelos meios da conscientização, pelos meios do pacifismo. A pergunta minha, e eu devolvo essa pergunta a você mesmo, é a seguinte: quantos capitalistas, exploradores e banqueiros do mundo se demoverão da exploração pelo pleito de consciência da luta da classe trabalhadora? Se eventualmente eles se demoverem, nós não devemos derramar uma gota de sangue. A pergunta central é esta: isto acontecerá? Porque observem, o Salvador Allende, por propor pão para quem tem fome, era só isto. O Pinochet e os Estados Unidos tacaram uma bomba em cima dele, ele morreu no Palácio Presidencial. Então, a pergunta da violência tem que ser feita para os dominantes do mundo, eles que dominam o mundo com violência. A pergunta central, então, é como reagir a um mundo no qual é a arma
do explorador que está fazendo a cerca de qualquer propriedade do mundo? É esta a pergunta decisiva. Se não for a força da mobilização do povo, nada fará em outro sentido. A segunda pergunta, professor, é da Liliane Espanhol. Professor Alisson, sendo o Estado a forma política do capitalismo, como realizar uma transformação estrutural da realidade? Como superar o capital? Liliane, eu penso que é um dever do nosso tempo tirar da frente desta palavra todo o peso ideológico que contra ela recai. A mudança do mundo que saia das formas da exploração capitalista se chama revolução. Esta palavra tinha que soar para nós bonita, porque horrível é falarmos nós que 99,9% das pessoas do mundo morrerão sem ter as mínimas condições de vida. Porque os senhores vão dizer, não são 99,9% que morrem de fome. Eu concordo. São os 70% que morrem de fome, e os senhores vão entender o porquê morrem de fome. Porque, tecnicamente, de fome não morrem. Só que eu dou o exemplo de São Paulo. Eu saio do meu escritório em São Paulo, na região central de São Paulo, e eu dou uma volta meio-dia, uma da tarde, pela calçada, pela rua, e eu vejo pessoas que vão num mercadinho comprar chips. Eles compram chips de 50 centavos ou R$1. Chips cheios de sal, cheios de produto industrializado. Então, essa pessoa matou a fome ao meio-dia. A fome, tecnicamente, uma pessoa que ganhou R$1.000 por mês de salário, ela foi e comprou uns chips. Porque ela não pode comprar um almoço de R$15 todo dia, porque R$15 todo dia são R$300 no mês. Para quem ganha 1.000, faltam 700 para cuidar dos filhos, para cuidar da saúde, para cuidar da alimentação e outras coisas, a pagar o aluguel e outros mais. Então ele compra uns chips de R$1. Alguém vai dizer, não são 70% das pessoas que passam fome na sociedade capitalista. Não são porque fome passam 30%, 40%. Só que 30% comem chips e miojo. Então, não estão passando fome, literalmente, mas estão com pressão alta, diabetes, colesterol e etc. e tal, e morrem muito mais cedo. Então, é mais ou menos o equivalente a passar fome de outra perspectiva, porque não estão nutridos, estão enganando a barriga. Pois bem, isso é 70% a 80% do Brasil. E o Brasil tem terra para plantar e colher para todos nós, para alimentar o mundo. E por que não o faz? Porque a terra é dos latifundiários. Então, senhoras e senhores, esta estrutura não é bonita. Essa estrutura é horrível. Alguém vai dizer, mas tem muita gente empregada, não é tanta gente desempregada. O que é um emprego de R$1.000, gente? O que é passar 40, 50 anos ganhando milão, sendo empregada doméstica, cortador de cana, trabalhador de roça? Os senhores vão dizer, em Franca não pagam milão para o trabalhador de roça, pagam R$1.600. O que é R$1.600? Uma pessoa que acorda de manhã e passa 40 anos cortando cana em Franca. Ela não viveu. A vida dela foi impedida. Não venham dizer para mim que essa sociedade é bonita. Isso é 90% da população. Sabe por que não choca vocês? Porque, efetivamente, a vida do direito, falando em especial do direito, a vida do direito é, em geral, de salário para mais de 2.000. Em geral. Também não é tanto para mais. Mas, em geral, é para mais de 2.000. E aí, as pessoas se anestesiam e imaginam que as pessoas comem miojo ou comem mal porque não tem educação alimentar que vocês têm. Porque eu já devo até imaginar que já tem temaqueria perto do campus novo da Unesp, tem restaurante vegano e outros mais, porque vocês são pessoas que cultivam bons hábitos alimentares. Vocês olham para quem come ketchup cheio de mostarda hot dog cheio de ketchup e mostarda, vocês olham para uma pessoa dessa e consideram, com esse olhar blasé de classe média liberal, que essa pessoa é uma inculta. Senhoras e senhores, a maior parte do mundo, a vida para essas pessoas não faz sentido. As pessoas são depressivas e não sabem o que é depressão. Porque quem sabe o que é depressão e se narra como depressivo, eventualmente tem menos problema na vida do que quem não sabe narrar que é depressivo. Que é uma pessoa que perdeu o pai, perdeu a mãe na pandemia. Essa pessoa tem 8 anos de idade e não sabe falar que está com depressão. Não sabe narrar um negócio desse. A senhora de 65 anos, empregada doméstica, que perdeu o marido e 2 filhos. Ela não sabe que está com depressão. Quem está com depressão é a gente da classe média que narra, nesta forma nossa de choro da pandemia, que nós não aguentamos mais 1 ano e meio a 2
de pandemia, porque nós não estamos celebrando a vida e nós não estamos podendo encontrar todos os demais em público e falar namastê. Então, quem tem depressão é a gente, só que o resto tem mais do que depressão que nós temos. O resto tem uma pior que a nossa, porque o resto não sabe nem verbalizar que isso se chama depressão. É simplesmente uma vida sem sentido. Não venham me dizer que esta sociedade é justa, é correta, é boa. A palavra revolução é belíssima. Transformar este mundo que aí está. Bem como se nós vivêssemos no tempo da escravidão no Brasil, nenhuma concessão ao escravocrata. Nenhuma. Se nós não disséssemos que deveria acabar a escravidão naquele dia, nós seríamos seres rastejantes da história. Só que eu sei que a maior parte dos juristas do século XIX no Brasil era cristã e defensora da escravidão. E dizia assim, vamos acabar aos pouquinhos. Não é que falavam, fizeram. Lei dos sexagenários, lei do ventre livre, e de pouquinho em pouquinho. Não deixa trazer o tráfico, e todo mundo continuava trazendo. Então, a gente fazia a lei, ninguém aplicava, e assim ia. De pouquinho em pouquinho, demorou aí quase um século. Portanto, senhoras e senhores, eu sei que a reforma é mais do gosto de vocês. Só que se vocês estivessem no tempo da escravidão, e alguém dissesse, vamos reformar aos pouquinhos, é uma vergonha não lutar pela abolição de pronto, ab início. É uma vergonha ser reformista. Como no capitalismo, não lutar pela superação desta exploração é uma vergonha de pronto. Só que naquele tempo não era para os pares. Quem falasse em favor da abolição era tido por louco. E quem defendesse a escravidão, este era o bom. Como hoje, defender o capitalismo torna a pessoa boa e defender uma revolução pela transformação do mundo é uma coisa quase louca e absurda. Guardem, daqui a 200 anos, quem não defender a revolução no século XXI será lido como no século XIX foi alguém que defendeu a escravidão. Não tenho dúvida a esse respeito. A humanidade não aguenta mais 100 anos de capitalismo. Gente, vocês são de Franca. Outro dia voou chuva preta aí em Franca de terra e coisas mais. A terra não aguenta mais 100 anos de capitalismo. A terra não aguenta que a Amazônia seja feita de latifúndio. O cerrado mineiro e francano e paulista sejam consumidos na forma de cana-de-açúcar para uma empresa agroexportadora só e o resto passando fome. Vocês vão dizer, mas pelo menos eu viro advogado do latifundiário de Franca e eu ganho 3 mil. Gente, para ganhar 3 mil, se humilhando para o latifundiário que está vendendo açúcar ou álcool para o exterior. Gente, vamos fazer uma revolução. Pelo menos vocês comem arroz e feijão com todo mundo de Franca no meio da rua, na praça principal de Franca, fazem festa e ainda comem mandioca frita e linguiça no ponto. Ou seja, está faltando forma de maturidade, de posicionamento de mundo intelectual para entendermos que esse mundo é uma desgraça. Então, eu diria, aproveitando a pergunta, que efetivamente como se transforma a sociabilidade, pensando que deve ser uma mudança estrutural, esta mudança revolucionária. Agora, a pergunta é, quem tem a arma e o dinheiro na mão, como é que eu mudo isso? O povo. Porque o povo inteiro é pobre. Se o povo um dia compreender que precisa mudar o mundo, não se gasta nem sequer uma bala. No Brasil, os pobres de 210 milhões de brasileiros, os pobres são 208 milhões de brasileiros. Se um dia não tivesse mais religião e televisão e WhatsApp para fazer a cabeça do povo, se o povo entendesse em 2 minutos o fato, ele mudava o mundo em 2 tempos. Brasil, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, América Latina. Portanto, a revolução é a coisa mais fácil de acontecer no mundo, desde que o povo entenda, desde que o povo queira. Difícil é fazer alguém nascer e morrer passando essa vida de desgraça que a pessoa vive. E nós, da classe média, ainda dizendo, pelo menos a minha não é tão desgraçada porque eu posso optar pela cor da gravata que fui comprar na loja. Gente, este é o horizonte mais medíocre que nós poderíamos ter. Então, sonhem alto. A justiça está muito para além da administração da exploração dos dias de hoje. Mais uma pergunta. Essa veio pelo WhatsApp, é do nosso estagiário do Centro Jurídico, Caio Laprano. É uma questão um pouquinho longa, eu vou lê-la. A obra Doutrina do Choque, de Naomi Klein, desvela a lógica do capital ante situações de profunda tragédia social, sejam estas naturais ou propositadas. É a ideia do capitalismo de desastre, que está subjacente aos preceitos neoliberais, especialmente à luz dos ensinamentos partidos da Escola de Chicago. Não por coincidência, uma das maiores desestruturações provocadas às condições materiais de sobrevivência de nossa população estão sendo operadas por um discípulo de Milton Friedman,
a cargo do Ministério da Economia. Não apenas isso, a atuação deste parece ter sido agraciada por uma pandemia que, desde seu contato com o Brasil, teve seus efeitos potencializados com os investimentos estatais à indústria farmacológica, investimentos milionários ao setor funerário, privatizações e ainda o fomento à desvalorização do real. Minha dúvida vem na seguinte maneira: via de regra, estes momentos de tragédia e calamidade populacional trazem um enraizamento das ferramentas neoliberais. Assim, apesar do sofrimento cotidiano vivenciado, o senhor imagina que teremos obstáculos ainda maiores, institucionais e sociais, para superarmos esta lógica em comparação à última década? Muito bem. Eu agradeço a pergunta e a reflexão. Eu desenvolvo muito o tema da crise do capitalismo e como a crise se aninha no solo brasileiro no meu livro Crise e Golpe. Aqui recomendo a leitura porque por lá eu explico todas as fases da compreensão sobre a crise do capital e também a doutrina do choque de Naomi Klein e outras interpretações que falam sobre o capitalismo de espoliação, como David Harvey trata, cada qual trata por um modo esse mesmo movimento. Pois bem, a crise é oportunidade de transformação do mundo, quase sempre ao contrário. A crise é uma oportunidade para o capital. E, de fato, a crise da pandemia é uma crise que permitiu com que os capitalistas do mundo aumentassem a exploração do mundo, porque quebra a classe média e quebra o pobre. Então, o pobre que quebra a classe média contrata empregada doméstica por um preço mais vil do que já pagava. Quando o pobre fica muito pobre, a classe média de Franca começa a contratar empregada doméstica com um preço melhor para a classe média e, portanto, desgraça ainda mais a vida da empregada doméstica, contrata um motorista por um preço vil também, então o pai de família e a mãe de família, eles se tornam amplamente desgraçados, a classe média ganha um certo respirozinho no seu luxozinho particular, para não ter que lavar a latrina, lava a outra por ela, de tal sorte que assim se dá, a classe pobre quebra demais numa crise, a classe média quebra muito, só que como a outra quebra mais que ela, sobra aqui um pouquinho para explorar a outra, só que ela quebra muito. E quando a classe média quebra, a casa dela, a pequena empresa dela, a pequena indústria, o pequeno comércio, o capitalista grande compra. Como o capitalista grande também está quebrando, o empresário médio está quebrando, o grande capitalista compra a propriedade e a empresa do médio capitalista, e o banco compra todos. De tal modo que vai prejudicando uma crise de baixo, todo mundo até chegar quase em cima, e a crise é uma ótima oportunidade para o capitalista. O capitalista ele acaba se tornando cada vez mais rico, e da classe média para baixo, todo mundo cada vez mais pobre. Ainda que se tenha a ilusão da classe média de que o salário da empregada melhorou para a classe média. Então, senhoras e senhores, a crise não é oportunidade de transformação. Porque agora eu vou dizer algo que digo sempre em conferências, entrevistas e palestras, e nos livros em especial: qual é a oportunidade da transformação? A crise ou a ausência de crise? Nenhuma coisa nem outra. Porque a oportunidade de transformação é a conscientização do povo. É que o povo entenda o que se passa. E para que o povo entenda que o problema é o capitalismo, nós precisamos fazer uma batalha das ideias, uma luta ideológica. Então, seja na crise ou na ausência de crise, se o povo entender que o problema é o capitalismo, o povo se põe a transformar o mundo. Se não entender, na crise e na ausência de crise, ou seja, nem passando fome ou passando fome, a explicação é: foi Deus que quis, o rico é sempre rico porque Deus escolheu, eu sou pobre porque faltou fé em Deus, ou algo nesse sentido. Então, a crise não é oportunidade de transformação social por si só. Seria se nós alcançássemos as massas. Agora vai uma crítica à universidade. A universidade é composta, via de regra, de gente que tem um pensamento para dentro. Um pensamento fraquinho, no máximo liberal de esquerda, defensor de uma gotinha de melhoria dentro do quadro do horror, só uma gotinha, que é o TCC da pessoa. É uma defesa muito minúscula. Vejam, cada vez mais, até nas faculdades de direito, as pessoas fazem pesquisas de coisas que nunca falam de temas estruturais, como capitalismo, estruturação social. É sempre uma coisinha. Pois bem, o que acontece? Nós não conseguimos falar para o povo. Nós não temos, efetivamente, linguagem para o povo. Quem fala com o povo é o explorador. Porque ele fala: ó, está passando fome, está faltando Jesus na causa. A pessoa entende que faltou Jesus, então está passando fome e ainda paga um dízimo maior. E não sai do lugar. Então, senhoras e senhores, entendam o que estou dizendo.
também falta a mobilização de massas, falar de tal modo que a ciência chegue ao povo para fazer a revolução. A gente não faz um negócio desse. A universidade, quanto mais medíocre, mais nerd é o modo da pessoa ser. Ela faz piadinha interna que só o universitário entende, ela lastima que a plataforma Lattes caiu e coisas mais. O povo não sabe o que é plataforma Lattes, e pouco se importa com isso. E mais, ainda que soubesse, e ainda que a plataforma estivesse de pé, um ser humano não é um Lattes, que não quer dizer nada, um artigo qualizar, porque a potência das ideias, muitas vezes, não cabe num pequeno artigo. E, efetivamente, a potência das ideias é a forma de compreender o mundo. E, obviamente, nós não temos isso no nosso tempo universitário. Também não temos um tempo político, porque o político, via de regra, quer ganhar uma eleição. Também não temos em vários outros setores, na religião muito menos, porque de 197 só querem saber de viver uma vida dominando aquele grupo social e receber o seu dízimo. Só 3% dos religiosos acham que Jesus é amor. Para 97% dos religiosos, Jesus é arminha. Enfim, e algo nesse sentido. Outro dia aí, um bispo católico, um arcebispo cardeal, eventualmente cardeal, não sei, mas bispo com certeza de Aparecida do Norte, declarou aí que Jesus é amor, não arminha, e estão aí não sei quantos reacionários xingando esse bispo até os dias de hoje, porque para eles Jesus é arminha, sim. Jesus veio na Terra para matar homossexuais, negros, indígenas e sendo em favor dos ricos, ou seja, é uma deturpação total de qualquer coisa que possa ser uma imagem cristã. Então, senhoras e senhores, efetivamente, para mobilizarmos as massas, nós precisamos avançar em frente a uma multidão. Ou seja, é um choque de batalha das ideias. Posso dizer, eu comecei, professora Luciana, eu me tornei professor da USP muito jovem. Fui doutor aos 26 anos de idade. Meus livros saem publicados desde os 25 anos de idade, desde os 22 eu sou professor universitário formalmente. Pois bem, eu posso vos dizer, no começo, quando eu falava dessas minhas ideias, publicava os meus livros, muita gente ficava chocada, muito chocada. Hoje eu posso dizer que muita gente pensa comigo e luta junto comigo, e juntas e juntos caminhamos esta caminhada. Já estamos perdendo essa ilusão de que as instituições são neutras, elas salvarão o mundo, porque elas são sempre imparciais. Já estamos num pé da realidade um pouco mais concreto. Já não existe mais essa ilusão juvenil de que a norma por si só é uma boa declaração que fará um mundo melhor. A gente já está se tornando um pouco mais adulto e não só infantil em termos de análise jurídica. Mas já demos um passo, só que o passo maior, a partir de agora, é ampliar o convencimento, inclusive, do mundo jurídico, mas em especial, é nos juntarmos na luta com o nosso povo, na luta com as massas do mundo. Então, não tenham dúvida, quando alguém disser assim, o capitalismo é bom, esfreguem essa nuvem de poeira que aconteceu em Franca na cara da pessoa e venham dizer, não tem jeito de dar certo, não tem jeito de 1% da humanidade explorar 99%, e isto for bonito, isto se demonstrar uma coisa razoável. Então, senhoras e senhores, já percam a vergonha e abram as asas. Sonhem alto. Esta esperança do sonho unifica o mundo, porque o nosso povão também não aguenta mais o mundo das instituições. Experimentem chegar para o povo e dizer assim, vamos defender a república, as instituições, a legalidade, vamos defender a democracia e o Estado de Direito, e o direito de fala, ou algo assim. O povo olha em si mesmado. Agora falem, vamos quebrar tudo. O povo vem mais para vamos quebrar tudo do que defender as instituições republicanas e o Estado de Direito, porque o povo não aguenta mais também. Não nada se entende desse mundo. Esse mundo é uma desgraça plena e nós precisamos dar sentido para a transformação do mundo. Realmente, professor, eu gostaria de falar que nós encerramos também as perguntas, né? Temos mais, acho que 2 ou 3, mas já encerramos, tá? Pelo adiantar da hora. Eu gostaria também de registrar, né, a presença do professor Maurílio Castro de Matos, que é o nosso palestrante de amanhã. Ele também está assistindo a apresentação do professor Alisson. É um prazer, professor. Então, eu vou só passar para as perguntas restantes. Professor, tudo bem? O senhor está... Sim. Pode fazer um bloco. Aí a gente já... Pode fazer um bloco? Tá. Pode. Então, eu vou ler. A Elaine dos Santos, ela pergunta, como lidar com as limitações impostas pelas normas para que possamos intervir nesta realidade sem cair no fatalismo? E a outra questão é...
Boa noite, professor Alisson. Aqui não tem o nome da pessoa nessa pergunta. Como fazer para competir com os aparelhos ideológicos, uma vez que nós não possuímos nenhum? E a última é da Silvana Mansano. Professor, como fazer a consciência de classe para que ocorra a luta de classes, como proposto por Marx? Será que o Lula conseguirá fazer isso, já que seus governos são de coalizão? Muito bem. As três perguntas tratam do nível de conscientização das massas, do povo, da classe trabalhadora. Existe uma leitura, eu diria, tradicional que diz assim: cheguemos ao povo e conscientizemos o povo. Então, o povo, sabendo que é explorado, ele não quererá mais ser explorado. Essa é uma leitura muito, eu diria, vulgar das esquerdas, que até perpassou e perpassa uma parte do marxismo, que diz que a luta é pela consciência de classes. Eu insisto, volto a dizer, que toda a reflexão filosófica e teórica mais avançada do marxismo nas últimas décadas percebeu que a forma de pensamento de mundo capitalista está nas pessoas, não é como uma vontade que elas têm de serem capitalistas, está no inconsciente das pessoas. Então, entenda o que estou dizendo aqui. Essa descoberta veio da psicanálise, mas veio da filosofia marxista também, em especial com o francês Louis Althusser, mas também com Jacques Lacan na psicanálise, e tantos outros, Zizek, Slavoj Žižek, na filosofia de hoje, ele é vivo, um grande filósofo vivo, trata também a respeito. Nós pensamos conforme o capitalismo, porque a nossa prática de vida é capitalista. A pessoa, ela pode ser cortadora de cana em Franca. A mãe dela, quando ela nasceu, queria um bercinho. O berço, ela só pode ter se comprou. Então, uma humilde trabalhadora de qualquer cidade do mundo só tem um berço para a filha ou para o filho se tiver dinheiro. Isto está no inconsciente da mãe, da menina ou do menino, do pai, do lojista, da vendedora da loja. Não imagine que a vendedora da loja até não gostaria de dar o bercinho de graça para a cortadora de cana porque a filha dela nasceu. No entanto, elas são sujeitos de direito, é o direito que opera isso. O direito diz, o bercinho é da loja, só sai da loja se você pagar. Portanto, contrato. Ao contrato se faz a equivalência de X de dinheiro por um berço. Pois bem, senhoras e senhores, desde sempre na cabeça de alguém está uma prática de que no mundo só o dinheiro compra. Isto é a ideologia do capitalismo. Por isso que é tão difícil de romper com essa ideologia, porque para 100% das pessoas, tudo no mundo que elas não têm e têm, vem ou não vem por causa do dinheiro. E para que sejamos outros e outras, é preciso efetivamente um nível de combate e de batalha social transformador para que amanhã, então, numa sociedade pós-revolucionária, as coisas sejam compartilhadas e as pessoas comecem a se acostumar no inconsciente de que o que é meu é de todos. A comida é para todos, a terra é para todos, a água é para todos, a fazenda não é para o fazendeiro, mas é para o mundo inteiro. A terra do Brasil é para o Brasil e para o mundo, bem como a terra dos Estados Unidos é para o estadunidense e para os brasileiros e para o resto do mundo também. O que vai para lá, volta para cá. Portanto, senhoras e senhores, eu estou dizendo que este nível de batalha das ideias não é tão simples. Chegar para o povo e dizer, pense no mundo no qual as coisas não sejam compradas pelo dinheiro. Imagine, como diria o Beatle. Então, prezados e prezadas, é difícil romper com este quadro. No entanto, este quadro é sempre reforçado em nós. Agora é a descoberta que as últimas décadas do marxismo nos ajuda. Althusser descobriu isso. E junto com ele, o Lacan, parcialmente só o Foucault. Eram os três amigos. Mas o Althusser descobriu isso. A nossa ideologia vem da prática material, mas ela é reforçada por aparelhos ideológicos. Então, toda a vida da cortadora de cana foi comprar se tivesse dinheiro e passar fome se não tivesse dinheiro. Só que a igreja fala assim para ela, é assim mesmo, não tem dinheiro, morre de fome, tem, compra, porque é Deus quem quer. Então, na prática, ela tem uma estrutura do dinheiro na vida dela, só que ela tem um aparelho explicando para ela que é Deus que quis assim. Se ela passar fome, é um castigo de Deus. De tal modo que se ela passar fome, a culpa não é do capitalismo, a culpa é dela, que ela cometeu algum ato indecoroso na vida, e como as religiões, via de regra, são altamente repressoras no nível moral, dado o sarrafo
muito baixo do que ela apresenta como exigência, baixo que eu digo que a pessoa que passa por baixo não aguenta passar, dada a cobrança muito árdua do sarrafo moral das religiões, virtualmente 100% das pessoas são pecadoras. Ah, você desejou eroticamente uma pessoa, você fez isso, você fez aquilo. Então, as pessoas têm justificativa para dizer que elas estão passando fome por causa dos seus pecados terrenos. Ela associa uma coisa com a outra. Agora, observe, para mudar a ideologia de fundo do capitalismo, só a mudança da prática, só o socialismo. Agora, para mudar, eu diria, o elemento de choque, o elemento inicial desta visão, aí sim. Para mudar esse elemento inicial, nós temos religião, televisão, faculdade, escola, jornal, todos operando no mesmo bloco. Qual é o bloco? Dizer que o capitalismo é certo, dizer que a lógica liberal é a correta, dizer que o máximo que nós podemos pleitear de mudança do mundo é uma política pública ratificada pelo STF. Ou seja, a gente está dando a moldura muito estreita do capital, dizendo, não saia dela. Portanto, efetivamente, nós poderíamos disputar os aparelhos ideológicos. Porque se nós chegássemos ao povo e disséssemos bombardeando, você é pobre porque a culpa é do capital, de tanto falar, eventualmente um pobre sai repetindo. E aí o outro vai perguntar, o que é capital? O que é capitalismo? O que é não sei o que mais? Então a gente poderia fornecer bases de aparelho ideológico para uma contraposição a este aparelho ideológico dominante. E, efetivamente, toda vez em que se busca abrir os campos dos aparelhos ideológicos para que aconteçam outras leituras transformadoras, via de regra, é uma perseguição brutal aos aparelhos ideológicos. A esquerda do mundo, via de regra, não disputa aparelhos ideológicos se ela é liberal, porque ela não sabe falar socialismo. Ela não consegue, ela não aguenta falar socialismo. Se ela não aguenta falar socialismo, de que adianta ter um jornal para defender a legalidade, as instituições, a democracia e a república? Está defendendo mais do mesmo. Agora, a universidade, quando raramente ela consegue dar um passo para além disso, se ela mover uma vírgula a mais, o próximo governo do golpe acaba com a universidade. Senhoras e senhores, eu sou professor da USP, vocês são da Unesp. Nós estamos vivendo a míngua. Por quê? Porque não era para nós existirmos. A depender dos que estão aí, nem o Butantan era para existir. O Butantan só não foi privatizado porque adveio a pandemia e não deu para privatizar. Porque o Butantan seria privatizado. Até vacina nós não teríamos. Então, não tenham dúvida, os aparelhos ideológicos, aquele que permitiria, inclusive, que vocês me ouvissem, não era nem para existir. Agora, se em existindo, que é o caso deste aqui, é para ter alcance reduzido, de tal modo que isto aqui que ficará na internet à disposição do futuro, a depender do título que vão taguear, vocês vão taguear essa minha conferência, o algoritmo dos Estados Unidos já nem vai permitir que alguém alcance. Vocês vão indicar para o amigo de vocês, para o tio, para a prima, muito obrigado pelo prestígio que me dão, mas efetivamente tem alcance caseiro. Só. Agora, o grande alcance, esse que alcança milhões de visualizações, se eu estivesse dizendo aqui, por que índio tem que morrer? Por que tem que acabar com cota? Por que os bancos são vítimas dos trabalhadores? Aí daria alcance de algoritmo de 20 milhões de visualizações. Então, senhoras e senhores, nós não temos aparelho ideológico. Nas poucas vezes que as esquerdas do mundo ganham poder, o que fazem? Até ampliam a universidade pública. Mas sabe como é que amplia a universidade pública? Dando todos os cursos que falam que o capital quer. Então, dão todos os cursos para o prestígio do capital. Vejam, a Unesp é uma universidade pública, a USP é uma universidade pública. Quantos juristas são progressistas nessas faculdades? Que vão dizer, não são progressistas na faculdade privada porque o dono da faculdade não deixa. Ok, muito bem. E na pública? Quantos são também? Porque a prática social ideológica é o contrário. A prática é do capital. Então, entendam, é preciso uma disputa por aparelhos que mobilizem o povo. Porque a nossa mensagem até alcança o povo, mas o que nós não temos é um meio de chegar ao povo. A gente tem até, eventualmente, capacidade de falar para que o povo entenda. A gente não tem microfone. Então, prezados e prezados, esta luta tem que ser uma batalha das ideias constante para que da batalha das ideias haja um mínimo de arranjo de forças no povo para que o povo mude a realidade. Então, é sempre um processo em fases, entremeado, é uma espécie de zigue-zague, porque de arranque a gente não tem o povo conosco. A gente tem que tentar mobilizar o povo, só que essa mobilização, uma hora o povo tem que tomar a vanguarda da luta de transformação social. Então é sempre um processo muito dialético, no sentido de que ele tem fases, entremeios, ele tem uma série de movimentos. Mas no momento em que estamos, o primeiro movimento é tentarmos alcançar
o povo, para que o povo compreenda a realidade em que está. Mas guardem, se um dia a gente consegue soltar uma faísca disso, a esperança é enorme de que a gente consiga iluminar o mundo. Obrigado, professor Luciano. Professor Alisson, eu que agradeço, né, pela excelente fala, né, pelas excelentes reflexões. Eu acho que foi muito produtivo para todos nós. Lamentamos, né, que está sendo de forma remota, mas esperamos que em uma próxima oportunidade, né, nós possamos recebê-lo presencialmente aqui na Unesp para fazer, né, novas reflexões, novos debates aqui com o pessoal. E eu gostaria, então, de agradecer imensamente a disponibilidade. Eu gostaria, antes de encerrar, né, de deixar o convite para todos os participantes. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós começamos os minicursos dos grupos de pesquisa. E à noite, às 19h30, nós temos a palestra do professor Maurílio Castro de Matos, da UFRJ, que falará sobre direitos humanos, saúde e democracia em tempos de pandemia. Muito obrigada a todos, a todas e a todos, com especial agradecimento ao professor Alisson. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Obrigado, Luciana. Obrigado a todas e todos. Um abraço enorme ao Unesp de Franca. Obrigada, professor. Um abraço.